Aqui quem fala é Tailane, sou representante do grupo na qual ficou responsável com a advocacia privada. Hoje estou acompanhada com o advogado Dr. Fábio Nobre, na qual ele vai dizer um pouco sobre o ativismo judicial e a advocacia privada. A gente vai dar início ele dizendo sobre a importância do ativismo judicial na área da advocacia. Olá, Tailane, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar você e o seu grupo pela iniciativa e falar um pouco do ativismo judicial. É um tema, inclusive, que está em voga no momento. Hoje, o Brasil está presenciando, já desde algum tempo, um ativismo judicial, ao meu ver, muito elevado, em que pese alguns ministros do Supremo, inclusive, porque é a nossa alta corte, né, achar que não existe no Brasil, ou ao menos na Suprema Corte, um ativismo judicial, mas, ao meu ver, e ao ver de muitos advogados, de grandes juristas, realmente, existe hoje um ativismo judicial, inclusive na Suprema Corte. Falar um pouquinho do ativismo judicial é importante também para poder conhecer a sua origem, onde é que foi que surgiu a questão do ativismo judicial. O ativismo judicial foi uma expressão dada por um jornalista norte-americano, justamente numa época, isso aconteceu em 1947, quando os 9 ministros da Suprema Corte americana passou a ingerir nas decisões políticas por uma reforma legislativa que o presidente da época sugeriu. Então, naquele momento, passou a existir um embate entre o poder executivo e o judiciário, a Suprema Corte americana. Então, passou a usar, a partir daquele momento, a expressão ativismo judicial. Sobre o papel do STF, que tem o peso, né, na balança, que ele não consegue administrar esse peso. Perfeitamente. Como eu disse há pouco, dentro do poder, da hierarquia do poder judiciário brasileiro, a última ratio é a Suprema Corte. A Suprema Corte está para dar a palavra final e interpretar a Constituição. Essa interpretação, todavia, não pode ser teratológica, ou seja, não pode ser contrária ao ordenamento jurídico. Toda interpretação precisa ser teleológica. Se assim não fizer, incorre em erro o STF. E você tem um problema quando se trata da Suprema Corte, justamente porque você está diante de uma Corte Suprema, já está dizendo, soberana, ou seja, acima do STF não tem ninguém enquanto Poder Judiciário. Para disciplinar a Suprema Corte, quem tem que disciplinar é a Constituição. Se não atender à Constituição, quem tem que disciplinar é o Senado. O maior problema do ativismo judicial é engrandecer o poder. Ele engrandece um e diminui outro. Perfeitamente isso. Quando usurpa a competência, você incorre nesse erro. Porque a ideia de você ser a Corte Suprema, então o indivíduo às vezes fica endeusado. Ele acha que está acima da própria Constituição. Então é justamente isso. Ele usurpa os poderes dos demais poderes independentes, que concomitantemente precisam ser harmônicos entre si e não inimigos entre si. Agora, bora falar um pouco sobre a advocacia. Sim. Que existe a advocacia privada e a advocacia pública. No caso, qual é a diferença entre eles dois? A advocacia pública, você tem a Defensoria Pública,
por exemplo, né, que é o Estado defendendo a causa do povo, na maior parte de hipossuficientes, e você tem as procuradorias, que é para defender o interesse de cada ente e de cada autarquia. Aí você tem, tanto no ente municipal, no ente estadual, no ente federal, você tem, no ente federal, por exemplo, você tem a advocacia pública através da Advocacia Geral da União, que é a AGU. Nos estados você tem as PGEs, as Procuradorias do Estado, que são advogados públicos, que estão advogando ali para o Estado. Você também tem esses advogados públicos atuando, eles, via de regra, exercem essa advocacia por concurso público. Em exceções, você tem municípios que contratam assessoria jurídica para poder exercer, que aí contrata o advogado privado para poder exercer a advocacia pública quando não existe essa contratação através de concurso público. Então, existe essa possibilidade também. Mas você tem também a advocacia privada, que é a advocacia que você está estudando hoje, e essa é a regra. Você pode ir para o concurso, porque é a questão da exceção, mas sim, a regra é você conclui o seu curso, presta exame de ordem e vai para a sua área privada, que é a área que você vai escolher e atender os clientes particulares. Motivou a seguir essa área? Bem, o penal econômico é um ramo do direito penal. Você vai lidar com evasão de divisas, com sonegação fiscal, aquele chamado de crime de colarinho branco. Então, existe dentro do direito penal, por exemplo, você tem várias áreas. Você tem o direito penal tradicional, e dentro dele também você se especializa, porque o direito penal ele é muito complexo, ele é bem amplo. Então, eu considerei pela reserva de mercado, achei interessante, uma área que desde quando eu fui estudar direito, eu já gostava da área penal, apesar de que quando eu fui estudar direito, não foi por causa do direito penal, eu fui estudar direito porque eu conheci a mediação e a arbitragem. Então, conheci esse método de solução extrajudicial, de solução de conflitos, antes mesmo de estar estudando direito. Depois que eu fiz um curso, porque eu já tinha uma graduação, resolvi ingressar na carreira jurídica, de fato, estudando, graduei e depois passei, fui inclusive ensinar direito, sou professor de curso de pós-graduação em direito e aproveitei para poder desenvolver numa área que eu já me identificava muito, que eu já gostava, que era justamente o direito penal. Então, optei por trilhar no caminho do direito penal econômico, até porque dentro do direito penal econômico você também, como já disse há pouco, você atua na questão empresarial, você vai atender demandas de empresa para evitar possíveis problemas na questão tributária. Então, é um ramo muito amplo. Então, isso é muito importante. Agora, ampliando na área completa do direito, qual é a área mais disputada, na sua opinião? Eu acho que isso depende muito. Eu não teria uma resposta precisa sobre isso. Se fala muito na área civil, poxa, mas a área civil também é tão extensa, não é? Aí eu poderia dizer na área criminal, mas a área criminal tem vários ramos. Então, eu acho que, em que pese existir uma concorrência, porque existe concorrência, porque não existe apenas um advogado no Brasil, não é? Então, assim, quase 1,5 milhão, parece que acontece, seria 1,5 milhão, mas que exerce, de fato, deve ser uns 800 mil advogados exercendo, de fato, a advocacia. Mas aí você tem mais de 3 milhões que está desejando, que já são bacharéis, mas ainda não conseguiu ser, não é? Então, eu diria, olha, sinceramente, eu acho
que o maior desafio da advocacia e a área mais disputada da advocacia é aquela que você quer que seja, aquela que você não conseguiu enfrentar utilizando as técnicas, porque o mercado está aí para todo mundo. Antes da gente começar, eu falei sobre o direito ter sua própria linguagem, né? A gente vai ter que se adaptando, e principalmente para algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em falar em público. Sim. Há um tempo de a gente se acostumar com essa linguagem. Bom, assim, para você, para o seu grupo, por exemplo, que está no primeiro semestre, você começa a ter uma dificuldade, porque essa linguagem, que alguns chamam de juridiquês, que na verdade falamos até que é uma alcunha, né? Na verdade, não é que seja juridiquês, mas essa linguagem jurídica, ela vem do próprio latim, ela vem do direito romano, ela vem do próprio ordenamento jurídico brasileiro, que você precisa se identificar. Então, a proporção que você vai estudando, que os semestres vão passando, que você vai vivendo mais na prática, que você vai começando a trabalhar os processos, vai começando a entender aquela dinâmica, passa a ser uma linguagem comum para você, passa a ser a sua linguagem do dia a dia, a linguagem que você lê todos os dias, que você pesquisa todos os dias, que você escuta todos os dias na faculdade. Para aqueles alunos que pensam em advogar, o que você diria a eles, na qual eles têm um pensamento de tanta dificuldade que vê agora, tanto no mercado de trabalho quanto na própria área do direito, da advocacia, eles pensam em desistir ou algo do tipo por encontrar uma certa dificuldade? Penso que eles precisam, além de estudar o direito, porque ele vai aprender na faculdade a letra fria da lei, ele vai aprender a judicialização. Ele não vai aprender, por exemplo, a ideia da desjudicialização, ou seja, de utilizar os métodos de autocomposição. Por exemplo, a mediação, a arbitragem, a conciliação, que, ao meu ver, é muito mais proveitosa e lhe dá muito mais lucro, porque quem está estudando direito quer receber honorários, você não quer ficar esperando honorários entrar na sua conta com 5 anos, com 10 anos de demanda judicial. Você quer que o honorário seja logo arbitrado, não é? Então, para isso, você precisa evitar a judicialização. Busque o caminho da arbitragem, que você vai estipular em quanto tempo você vai receber o seu honorário. Busque o caminho da mediação, que será muito mais prático. Um conselho que você daria para todos, independente se vai seguir na área de advocacia, se alguns vão fazer concurso, magistratura, todos. Qual o conselho específico que você fala tem que colocar na cabeça até você finalizar? Perseverança. Perseverar, porque dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar. Você vai escutar muita gente dizendo que a advocacia fracassou, que tem mais de 1 milhão no Brasil, que tem mais de advogado no Brasil do que no resto do mundo todo. E essa perseverança é uma virtude. E essa virtude deverá ser acompanhada por algumas outras, por exemplo, como a dedicação ao estudo, à pesquisa, e não se limitar a apenas aquilo que você escuta. Porque um aluno, quando vai à aula, ele tem que ir conhecendo a disciplina. Porque na faculdade você tem uma mentoria, mas você tem que estudar em casa. Você tem que estudar os livros, tem que estudar as doutrinas, tem que fazer as suas pesquisas. E quando você for à aula, porque o professor não tem como aplicar tudo, você está ali para ser mentorado e tirar suas dúvidas de tudo aquilo que você já estudou. Se os alunos fizerem assim, serão os melhores alunos e os melhores profissionais do direito futuramente. Então é isso. Eu agradeço muito pela sua presença e por ter aceitado essa proposta de comentar um pouco sobre o ativismo judicial e sobre a área da advocacia privada. Obrigada, viu? Eu que agradeço.